Olá, terceiro ano! Vamos hoje dar sequência aos estudos sobre invertebrados. Lembrando que os invertebrados são grupos de animais que não possuem a coluna vertebral. Na aula anterior, nós estudamos três grupos: os poríferos, os quinidários e os vermes. Hoje, nós vamos estudar os demais grupos que fazem parte dos animais invertebrados. Na página 8, que é onde vamos começar a nossa aula, nós temos lá o grupo dos moluscos. Este grupo, ele representa os animais de corpo mole. E aí nós temos várias imagens ali de animais que muitas vezes a gente até já conhece. O polvo, a lula, o marisco, a lesma. Alguns moluscos possuem uma concha. Essa concha pode ser do lado de fora do corpo, protegendo o corpo. Externa, que nós chamamos, como, por exemplo, a ostra, o mexilhão, o marisco. Alguns possuem uma concha interna, como, por exemplo, a lula. E tem alguns que não possuem concha, como, por exemplo, o polvo. Na página 9, vamos dar sequência ao nosso grupo de invertebrados. Temos o grupo das minhocas. Este grupo, ele recebe o nome de anelídeos. É uma palavrinha que está em negrito ali na nossa apostila. Os anelídeos, eles recebem esse nome porque são animais que possuem anéis ao redor do corpo. Se você já pegou uma minhoquinha na mão, você deve ter percebido que o corpo é cheio de desenhos, e esses desenhos são os anéis. A minhoca, ela é um animal muito importante para o solo. Quando a gente tem um solo, uma terra com minhoca, a gente fala que é um solo muito bom, muito fértil, porque a minhoca, com as suas fezes, ela aduba o solo e onde ela passa, ela vai criando buraquinhos na terra que servem para a passagem de água e de ar. Então, ela faz a aeração do solo e umedece o solo. Em seguida, nós temos, como invertebrados, o grupo dos artrópodes. O grupo dos artrópodes é um grupo muito grande dentro dos invertebrados. Então, a gente divide novamente o grupo dos artrópodes. Dividimos em 5 pequenos grupos. O primeiro é o grupo dos insetos. Todos os artrópodes possuem patas articuladas que dobram. Os insetos possuem 6 patinhas. Podem ou não ter asas. Alguns insetos não têm asa, alguns insetos têm 2 asas, alguns insetos 4 asas. E possuem 2 antenas. No grupo dos insetos, nós podemos citar a abelha, a formiga, a mosca e a barata. No grupo dos insetos também acontece um fenômeno bem interessante, que a gente chama de metamorfose. Observem lá na página 10. Acontece esse fenômeno com a borboleta. A metamorfose, essa palavra, ela significa transformação. Então, um animal nasce de um jeito e ele vai se desenvolver e vai ficar completamente diferente de quando ele era recém-nascido, de quando ele era um filhotinho. Então, no caso da borboleta, a gente fala que ela tem uma metamorfose completa, ou seja, uma transformação completa. Observem lá no ciclo de vida da borboleta. Tem várias bolinhas verdes lá, né? Essa bolinha verde são os ovinhos da borboleta. Quando o animalzinho sai do ovinho, ele sai como larva ou lagarta. E aí ele vai comendo, 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 vai ficando bem grandão e vai então se enrolar numa folha. Dentro desta folha, que é chamada de pupa ou crisálida, e a gente também chama de casulo, esse animal vai passar por essa transformação. Ele vai desenvolver as patas, as asas, as antenas, e quando ele estiver totalmente desenvolvido, ele sai do casulo. E aí nasce essa linda borboleta. Então, observem que ela nasceu completamente diferente ao que ela é quando ela sai do casulo. Por isso, nós falamos que ela tem uma metamorfose completa.
Alguns insetos têm uma metamorfose incompleta. Eles nascem um pouco diferente de quando adultos, que é o caso do gafanhoto. Ele nasce um pouquinho diferente, né? Ele nasce só sem as asas. E aí, então, ele se transforma, no caso, criando asas, desenvolvendo asas. Na página seguinte, nós temos outros grupos dos artrópodes. Grupo dos aracnídeos, que são as aranhas, os escorpiões e os carrapatos, que possuem 8 patas. Lembrando que alguns deles são venenosos, então é um grupo de animal que devemos ter bastante cuidado. O grupo dos crustáceos, que possui de 10 a mais pares, que é o caso do camarão, da lagosta e do caranguejo. Lá no final, o grupo dos quilópodes, que o exemplo é a centopeia, observem lá o desenho da centopeia, que é um animal venenoso, e o grupo dos diplópodes, que o exemplo é o piolho de cobra, que provavelmente você já deve ter observado na sua casa, que é um bichinho que vive escondido, gosta de locais úmidos, não é venenoso e é bem inofensivo. A gente encosta nele, ele já se dobra todo, se enrola. Para finalizar o grupo dos invertebrados, o último na linha de evolução, nós temos os equinodermos, que são animais que possuem espinhos. São animais aquáticos e, dentre eles, podemos citar o ouriço do mar, a estrela do mar e a bolacha da praia. São 3 exemplos de equinodermos. E para finalizar o nosso conteúdo sobre os animais invertebrados, vem uma série de atividades. Essas atividades você vai responder conforme a professora explicou ao longo das 2 aulas do terceiro ano, porque fala de todos os invertebrados. Na página 14, tem um experimentando. Esse experimentando é muito legal, pessoal. Você vai fazer um roteiro para a visita de campo. Visita de campo é quando você sai da sala, né, ou do seu quarto, onde você está fazendo a atividade, e vai observar a natureza. Então, você vai levar o seu livro para poder preencher, né? E você vai observar os seres vivos que você encontra. Se você foi no jardim da sua casa ou da escola ou numa horta, você vai se sentar e vai olhar ao redor, observar com paciência qual ser vivo vai passar ali, qual invertebrado, se tem minhoca no solo, se tem uma formiguinha, se passou uma borboleta voando, e aí você vai anotar essas informações. É legal que ali também tem a informação sobre o clima. O clima influencia muito nos animais. Tem animal que só aparece quando está quente, tem animal que aparece só quando está úmido. Então, isso é bem legal a gente também observar. E na próxima página, você vai fazer o desenho de um animal que você observou. Na página 16, o banco de dados, aí sim, ele vai trazer uma informação de todos os grupos invertebrados. E aí, lá no material de apoio, no final do nosso livro, você vai escolher, né, um exemplo para cada grupo desses de invertebrados. Então, faça a atividade com bastante atenção e capricho. Até mais, pessoal!